No vídeo de hoje vamos trabalhar com três assuntos. Em primeiro lugar, eu vou mostrar para cada um de vocês a situação tenebrosa, acho que essa é a palavra correta, na qual a indústria brasileira se encontra. Não é de hoje, é de muitos anos, vamos abordar esse assunto. O segundo ponto diz respeito a uma questão muito positiva que vem do Japão, o início da solução para os banguelas, e não é implante, dente natural. E finalmente, gente, o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, resolveu burocratizar ainda mais as coisas aqui no nosso país. Daqui a alguns meses, na verdade início de 2025, se não me engano, todo brasileiro que andar com uma bicicleta elétrica vai ter que carregar uma série de documentações absurdas. Burocratizaram a bicicleta no nosso país. Tem cabimento? Vamos tratar desses assuntos no vídeo de hoje. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. E para começar o vídeo de hoje, eu vou pedir o favor para cada um dar uma olhadinha nesse gráfico que apareceu agora na minha frente, que parece ser as linhas ou os traços de um eletrocardiograma. Nesse eletrocardiograma, que começa lá em 2002 e termina agora em maio de 2023, nós podemos observar uma aceleração exatamente entre 2002 e 2013 e depois uma tendência clara de queda desse gráfico que reflete a produção industrial brasileira no decorrer desse século. E vamos lembrar um eletrocardiograma, já que a gente está fazendo essa relação, quando os batimentos cardíacos, mesmo oscilando, eles começam a ter uma tendência de queda. Qual é o futuro? Para a morte. Será que isso vai acontecer com a nossa indústria? Olha, pelo que esse indicador está mostrando, não foi encontrado até esse momento uma solução. Em primeiro lugar, a produção industrial brasileira cresceu sim muito, mas muito devagar na primeira década do século XXI. Já na segunda, ao invés de crescer muito devagar, começou a cair e isso aí se mantém até agora 2023. E será que está diferente? Não, não está diferente e talvez esteja piorando ainda mais o quadro desse nosso paciente. Olha só o que o IBGE divulgou hoje, a produção industrial de maio. Até que os analistas de plantão comemoraram uma alta de 0,3%, dizendo que isso aí estava de acordo com as expectativas. Gente, expectativa para uma indústria decadente crescer 0,3%, sendo que produz hoje muito menos que produzia há 10 anos atrás. Que vergonha é essa? E vamos entender melhor esse dado de crescimento para ver que ele é pior do que a gente poderia imaginar apenas olhando o número em si. Vamos dar uma olhada então, gente. Começando então a aprofundar essa análise, o cachorrão Starosta já deve ter me dedurado para vocês que eu cometi um pequeno equívoco a respeito do resultado total da produção da indústria em maio. Não foi uma alta de 0,3% e sim de 1,85%. Então o Eduardo Starosta cometeu uma barbeiragem. Pera lá, até cometi uma barbeiragem sim. Mas vamos ver como é que se formou esse 1,85%, vocês vão entender o que eu estou falando. A indústria brasileira tem dois grandes grupos, que é a indústria extrativa mineral e a indústria de transformação. A extrativa mineral é o que o nome diz, é mineração. Se extrai ferro, se extrai estanho, se extrai níquel, um monte de minerais. Normalmente se acondiciona isso em navios e se exporta para o resto do mundo, alguma coisa se consome no mercado interno. Mas a maior parte, especialmente ferro, é exportado. Ou seja, são produtos com um quilograma muito baratinho, custando alguns centavos de dólar, que o mundo inteiro, especialmente nesse caso dos ferraginosos, a China absorve a sua maioria. Esse grupo de produtos, no período em questão, maio desse ano, registrou um crescimento de 11,97%. Tudo bem, é uma riqueza natural do Brasil, poderia estar sendo melhor aproveitada, mas se estão vendendo, estão exportando, por hora está de bom tamanho, podemos rediscutir isso no futuro. Mas, tirando esse segmento que eu falei, extrativo mineral, sobra o que se chama indústria de transformação. Qual foi o resultado da indústria de transformação?
uma alta de 0,28%, aproximadamente aquele 0,3% que eu falei. Então, sim, eu estava me referindo apenas à indústria de transformação. E esse resultado é um crescimento muito pequeno em relação a maio do ano anterior. Algumas pessoas podem dizer, bom, pelo menos está crescendo. Gente, não é bem assim. E eu vou mostrar para vocês por que não é bem assim. Primeiro, uma economia como a brasileira, com uma capacidade de mercado fantástico que nós temos, assistir a um crescimento da indústria tampífero deve ter seus problemas. Lembrando que nos meses anteriores predominou queda desse indicador. Olha só, em abril houve retração de 3,45%, março um crescimento de 0,5% e fevereiro uma nova queda de 3,69%, sempre isso em relação ao mesmo mês do ano anterior. Então, predominantemente, a indústria de transformação brasileira está caindo sua produção, está em retração, como dizem os economistas mais chiques. E aonde é que está pressionando isso, pessoal? Exatamente nos pontos onde as fábricas deveriam estar aperfeiçoando seu processo produtivo, aqueles produtos mais elaborados. Vamos dar uma olhada aqui, fabricação de confecções. Aparentemente não é ponta tecnológica, mas existem muitas inovações nesse ramo da indústria. Queda de 9,56%, dando uma sequência de mais de um ano de resultados mensais negativos. Vocês têm ideia do que seja isso? É muito ruim. Fabricação de produtos de madeira, também uma sequência de queda muito longa. E nesse último mês que nós temos resultado, maio, houve uma retração de 15,27%. A indústria química também vem apurando quedas seguidas. Nesse mês de maio foi de 6,36%. Minerais não metálicos, retração de 6,24%. Produtos de informática fundamental para a competitividade atual no mundo inteiro, não só no Brasil, retração de 13,61%, também vindo de um longo período de queda da produção. Mesma coisa com aparelhos e material elétrico, só que o número percentual de queda foi um pouco maior, 16,65%. E para não dizer que não falamos de flores, onde está os epicentros, onde está o núcleo do crescimento da indústria brasileira? Vamos lá ver então, gente. Produtos alimentícios, era esperado, 5,78%. Impressão e reprodução de gravações, alta de 18,76%. Fabricação de coque, produtos e derivados do petróleo, 7,1%. Isso é influenciado com a queda da incidência tributária no ano passado dos preços dos combustíveis. Vamos lembrar que nós estamos falando sobre o mês de maio, onde não havia ainda alta do ICMS, muito menos elevação do PIS/COFINS, que começou agora no dia 1º de julho, e cada um já sentiu lá na bomba do posto de gasolina. Fabricação de implementos de transporte, tira veículos, tira carro, deu um crescimento legal de 23,9%. Provavelmente em função de demandas agrícolas, que muitos implementos agrícolas entram aí, e de destaque positivo era isso, gente. Então, o que nós estamos vendo? Predominantemente, as empresas ou as indústrias que são mais intensivas em tecnologia, em multiplicação do capital, estão indo muito mal no nosso Brasil. Está ganhando espaço aquelas fábricas que estão mais próximas da matéria-prima, necessitam de menor processo de transformação. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque mostra que nosso país, o Brasil, tem uma capacidade cada vez menor de agregar a sua riqueza primária em mais valores, em mais produtividade. E isso é base do desenvolvimento de qualquer país de grandes dimensões e população de centenas de milhões. Gente, vou repetir, é uma situação gravíssima, não é de hoje, mas o hoje poderia pelo menos estar colaborando para que essa situação no médio e longo prazo fosse amenizada, ou melhor, fosse revertida. Existe essa colaboração? Não, não existe. Carga fiscal, agora talvez na sexta-feira, pelo menos é o que as fofocas no parlamento estão dizendo, vai aumentar ainda mais com a reforma tributária. Isso prejudica não só a indústria, mas também comércio, serviços, todo mundo, todos os contribuintes, afinal de contas. Uma política protecionista na indústria, protegendo alguns grupos empresariais, em detrimento da competitividade brasileira, e especialmente
contra os interesses do consumidor do país, além de outros aspectos fundamentais que as pessoas, os políticos, falam da boca para fora, mas quando tem que tomar decisões em favor do crescimento econômico brasileiro, eles preferem arrecadar mais, criar mais burocracias para demonstrar que tem mais poder. Essa é a qualidade da política nacional e isso está muito errado. E pelo jeito vai piorar, é uma pena. Existe alguma esperança para que esse quadro mude? Olha, eu não acredito, pelo menos no médio prazo, porque o governo brasileiro até está propondo uma nova política industrial, mas completamente desfocada do mundo atual, ainda priorizando os setores estratégicos, protegendo indústrias nacionais, e tudo isso é um erro. Setor estratégico, aquele que se desenvolve, que ganha mercado, que gera dinheiro. Proteger é acomodar, e enquanto isso não mudar, essa mentalidade de jirico não mudar, não só por conta do governo federal e também estaduais, mas também por conta de lideranças do setor industrial, a gente não vai muito longe não. A resultante no longo prazo vai ser uma produção cada vez menor e isso é uma pena. O Brasil tem que reagir a isso, mas não está mostrando sinais de que vai por esse caminho. Bom, mas vamos agora amenizar um pouco o papo e falar sobre dentes. Eu tenho certeza que as pessoas na minha faixa etária ou são banguelas assumidos, arranquei um dente semana passada, ou então trocaram a banguelice por aqueles doloridos implantes que eu não tive coragem de experimentar ainda, mas acho que vou ser forçado, a não ser que esta grande inovação chegue logo no mercado brasileiro. Os cientistas japoneses desenvolveram um medicamento que primeiro vai ser usado ainda em fase de testes com crianças de pouca idade para desenvolver a dentição para quem não desenvolveu. Os testes desse medicamento com animais foram super bem sucedidos, não teve problema algum, e agora, como eu falei, vai ser aplicado em humanos, primeiro para aquelas pessoas que têm uma doença chamada anodontia, que é o mal no qual um ou mais dentes simplesmente não crescem, deixam de crescer, eles vão aplicar esse remedinho para fazer nascer dente em boca estéril. Que coisa boa, gente. Isso aí faz parte de um processo de terapia genética que está bem avançado e, segundo esses cientistas, o sucesso da medicação ele vai ser aplicado, caso, claro, comprovado o sucesso, vai ser aplicado em crianças, como eu falei, com aquela doença chamada anodontia, de 2 a 6 anos. Mas depois, no momento posterior, é lógico que as fábricas vão começar a produzir mais esse remédio milagroso, o tratamento vai ser expandido, ou deve ser expandido, para pessoas comuns como nós, que ou comeram bala quebra-queixo demais, ou tiveram muitas cáries, perderam os dentes, ou seja, entraram no clube dos banguelas e podem ter um passaporte de saída se esse medicamento japonês for comercializado aí dentro de 3, 4, 5 anos no mercado. Vamos esperar por isso, porque eu tenho umas janelinhas para completar, e você está escondendo as suas ou já cobriu com o tal do implante que eu tenho medo danado dele? E finalmente, para encerrar o Fora de Curva de hoje, vamos falar sobre ciclismo. Mas não é um ciclismo comum. Ah, e antes disso, vamos deixar o like, a inscrição no canal para quem não é inscrito, e depois não esqueça de compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos. Gente, como é bom andar de bicicleta, né? Há vários anos atrás, eu era até um ciclista razoável. Fazia rotas até entre cidades no litoral gaúcho, andava muito em Brasília de bicicleta também quando morei por lá. Mas aos poucos esse pique vai acabando, a idade vai chegando, a gente não se mantém em forma atualizada e aí babaus, perdemos o pique, perdemos o condicionamento para andar bem de bicicleta. Isso aí até é recuperável, em algumas semanas ou poucos meses já teríamos novamente condições de estar pedalando o Brasil afora. Mas tem uma coisa que facilitou muito o uso das bicicletas, um motorzinho elétrico auxiliar que em várias cidades do país até são predominantes. Eu vi isso muito no Rio de Janeiro. Aqui em Porto Alegre é raro, mas Rio de Janeiro está lotado de bicicletas elétricas. Algumas têm que usar obrigatoriamente o pedal para se locomover, e outro tipo, os mais folgados, é só ali fazer que nem uma moto, acelerar o bicho que ele vai embora sozinho. O que aconteceu? O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, resolveu criar uma legislação específica para a mobilidade individual autopropelida. O
que é mobilidade individual autopropelida? São bicicletas elétricas ou triciclos elétricos, podendo incluir também aquelas bicicletas que têm o motor 2 a 4 tempos improvisado, aquele pequenininho que faz um barulhão, mas parece que é muito eficaz. E aí, já que esses instrumentos de locomoção ou de lazer não eram alvo de burocracia nenhuma, vocês acham que o CONTRAN ia deixar isso assim? Claro que não. Olha só o que eles fizeram. Falaram primeiro nos ciclomotores, que pela definição do próprio CONTRAN, são veículos de 2 ou 3 rodas com motor com potência máxima de até 4 kW com velocidade máxima de fabricação de 50 km e acelerador. Requisitos para essas bicicletas vitaminadas circularem: carteira de habilitação A ou autorização para conduzir ciclomotor. A carteira de habilitação A é carteira para motocicleta. Essa autorização vocês vão ver como é que é depois. Tem que possuir, para bicicleta, o registro, licenciamento e emplacamento. Ou seja, a bicicleta com essa potência que vai até ou um pouco mais de 50 km por hora, vamos emplacar o bicho. E é proibido transitar com ciclomotores nas vias de trânsito rápido ou rodovias, exceto em acostamentos ou faixa de rolamento próprios. Isso até é procedente porque realmente um veículo muito lento na estrada é tão ou até mais perigoso que um automóvel ou um veículo muito rápido. Os proprietários desse tipo de veículo, desse tipo de bicicleta vitaminada, como eu falei, têm até dezembro de 2025 para atualizar a documentação do seu brinquedinho. E aí nós falamos antes que quem não tem carteira de habilitação para motocicleta tem que ter autorização para conduzir ciclomotor. Como é que se consegue isso? Olha só que simples. Primeiro, em algum lugar, uma repartição pública, conseguir o seu certificado de adequação à legislação de trânsito. CAT, gatinho em inglês. Não sei nem o que é isso, nem como se consegue esse treco aí, mas pelo jeito deve ser bem difícil pelo nome. Segundo, um código específico de marca, modelo, versão. Ou seja, alguma coisa artesanal não pode acontecer, não pode ter. Aí já vem o pulo do gato. Será que não é a indústria automotiva, a própria indústria de motos que está cerceando essas fabricações mais artesanais desse tipo de veículo? Nota fiscal do veículo. Você carrega a nota fiscal do seu carro? Vai ter que carregar da sua bicicleta. Ponto final. A autoridade ao CONTRAN e não te mete com ele. Depois, documento de identificação do proprietário do veículo. Isso a gente sempre anda. Serve carteira de motorista ou a identidade chega? E também comprovante do CPF ou do CNPJ. Não basta, então, a identificação do proprietário. Tem que ter a identificação e a identidade mais o CPF. Muito interessante. E os que não possuem esse tipo de certificado de adequação à legislação de trânsito, olha só o que eles vão ter que fazer, especialmente se tiverem uma bike importada. Vai ter que ter certificado de segurança veicular, laudo de vistoria constando o número de motor e o VIN, que eu nem imagino que seja essa porcaria, nota fiscal também e declaração de procedência. Depois, documento de identificação do proprietário do veículo e comprovante, a exemplo do outro, do CPF, CNPJ e não sei mais o que é. Gente, o que é isso? O ato de andar de bicicleta com o auxílio de um pedal ou até com um motorzinho que nos impulsione virou uma burocracia sesca e pedal. Mas também temos que destacar, para bem da verdade, que aquelas bicicletas que são obrigatoriamente movidas a auxílio por pedal, ou seja, se a gente não está pedalando, o motor elétrico não funciona, elas têm menos burocracia, mas não é tão pouco assim. Tem um monte de quesitos, um monte de treta, um monte de firula só para incomodar a vida da gente. Quando é que esse pessoal vai parar de gostar tanto de ter autoridade só para rir da cara da gente que tem que cumprir tanta norma? Vamos deixar as coisas mais livres. Evidentemente, quando você está dirigindo com um carro ou uma motocicleta, tem que ter habilitação para isso. Qual é essa habilitação? Para saber se tem condições motoras, físicas, mentais de dirigir. Fazemos o teste de direção. Nessas burocracias aqui, para ciclomotor, bicicleta elétrica autopropelida, outras coisas, não há nenhuma menção
a testes de habilidade. Então pode ser uma pessoa que anda 2 metros e cai no chão, não tem problema algum, desde que tenha documentação. Isso é burocracia pela burocracia, provavelmente para conseguir angariar mais taxas, mais impostos, que é o maior flagelo que o brasileiro enfrenta na atualidade. Por falar nisso, relembrando, provavelmente essa semana nós vamos ter a votação da reforma tributária. Quais as alíquotas que vão vigorar para cada tipo de produto, para cada tipo de setor da economia? Não sabemos porque não foi discutido isso. Vai ser privilégio apenas dos parlamentares definir quanto nós vamos pagar de imposto. Vamos deixar isso assim barato? Eu não deixaria. Vamos abrir a boca, vamos pelo menos reclamar, porque isso é um verdadeiro absurdo. Não se chama democracia. Isso aí é uma oligarquia que está querendo arrancar dinheiro da gente para fazer lá Deus sabe o que, com tanta grana que poderia beneficiar muito mais o Brasil se estivesse circulando no mercado através dos negócios privados. Gente, por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se gostaram, de novo, não esqueçam do like, do compartilhamento desse material com a sua rede de contatos, e quem está entrando agora, está assistindo Fora de Curva pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, não se mexe, se inscreva no canal que você só tem a ganhar. Um forte abraço a todos, até breve, tchau gente!